sua Bíblia em Salmo 1, bem facinho de achar, e nós vamos ler novamente. Amém? Ixi, eita, ninguém abriu ainda. Olha aí, tem um filho de Deus aí que conseguiu abrir já. Amém? Vamos lá. O tempo urge, né? Ele não espera a gente. Daqui a pouco o pastor está me sinalizando para calar a boca. Para me ajeitar aqui, peraí. Eu vou ficar bem longe dessa vez, hein? Amém, queridos. Eu creio que já deu tempo de todo mundo encontrar. Versículo 1, Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Fecha teus olhos, vamos orar só mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença mais uma vez em oração. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder estudar as tuas sagradas escrituras. Queremos agradecer ao Senhor a liberdade que nós ainda temos, Senhor, de cultuar a ti e de ler a tua palavra e refletir nela. Muito obrigada, Senhor. Senhor, abençoa, meu Deus, para que de fato, Senhor, nós saiamos daqui alimentados pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça, meu Deus, a graça de sermos ministrados e abençoados, meu Deus, essa noite, em nome do Senhor Jesus. Que eu não pregue de mim mesma, Senhor. Que eu não pregue de mim mesma, Senhor. Que o Senhor me dê a alegria e o privilégio, meu Deus, de ministrar no poder do Teu Espírito Santo, iluminada pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, como eu falei, nós vamos dar continuidade à ministração que foi feita no domingo retrasado, né? E nós estudamos aqui o Salmo 1 e começamos pelas características desse salmo. E eu vou recapitular aqui muito rapidamente, eu vou tentar ser bem rápida mesmo nessa recapitulação, para que a gente possa dar continuidade de fato, tá? Então, na ministração passada, eu disse que tudo indica que o Salmo 1 é uma espécie de introdução do livro de Salmos, é uma apresentação resumida do que iremos encontrar pela frente em todo o livro de Salmos. Ele é como se fosse uma espécie de porta de entrada para todo o livro de Salmos. E nós vimos também que o Salmo 1 é considerado um salmo sapiencial, ou seja, é um dos salmos de sabedoria, né? O livro de Salmos, assim como o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, é um livro que pertence a essa categoria de literatura sapiencial, ou seja, literatura de sabedoria, porque ele fala do sentido da vida, das questões existenciais, ele fala de como adquirir a felicidade verdadeira, do que é a felicidade verdadeira. O livro de Salmos fala sobre a ilusão das coisas terrenas e nos leva realmente a refletir sobre as nossas escolhas. É por isso que ele é considerado um livro de sabedoria, né? E o Salmo 1 não é um salmo de oração, não é um salmo de louvor, como muitos outros salmos que a gente lê no livro de Salmos. O Salmo 1, ele também não é dirigido ao nosso Deus. Ele é dirigido a nós, os leitores do Salmo. É um salmo, na verdade, de ensino, como Provérbios, por exemplo, né? Ele vai contrastar o caminho do justo com o caminho do ímpio. Ele serve como uma espécie de guia prático para que nós tenhamos uma vida abençoada. E aí, nós entramos no Salmo 1, mergulhamos nele e começamos a refletir a respeito da primeira expressão do primeiro versículo desse Salmo, que é bem-aventurado, né? Nós estudamos que o termo bem-aventurado vem do original Asher, que é um dos nomes dos filhos de Jacó, que significa feliz, alegre.
né? E nós vimos também que existe uma diferença muito grande entre essa felicidade que o mundo nos propõe e a felicidade do bem-aventurado bíblico. Nós vimos que a felicidade comum se refere às coisas efêmeras dessa vida e depende das circunstâncias externas. Se tudo for bem conosco, nós estaremos felizes, de acordo com os padrões desse mundo. Mas a bem-aventurança bíblica é uma alegria profunda, é uma alegria duradoura, que vem de estar em alinhamento com a vontade do nosso Deus. Então, existe essa diferença fundamental entre a alegria comum e a alegria da bem-aventurança bíblica, e nós vimos isso de forma praticamente exaustiva na última ministração, e eu não vou me deter muito tempo nisso, né? Mas nós vimos também que quando a gente busca as coisas efêmeras dessa vida, é como se nós estivéssemos buscando saciar essa nossa sede em cisternas rotas. E eu expliquei que cisternas rotas são cisternas rachadas, que são aquelas cisternas que são cavadas nas rochas para poder armazenar a água da chuva. E que quando ela está rota, rachada, a água se esvai. E quando a pessoa sente sede novamente, ela não encontra mais água, porque a água fluiu pela rachadura da cisterna rota. Então, é uma figura, é uma metáfora que nós usamos, tá? Para definir tudo aquilo que não é de Deus, que não vem de Deus. As cisternas rotas, nós aprendemos no domingo retrasado, que são substitutos inúteis do nosso Deus, que enquanto o nosso Deus, enquanto essas cisternas rotas, como eu disse, não tem como armazenar água por muito tempo, quando a gente sente sede novamente, vai lá nelas, não encontra água para nos saciar, o nosso Deus é muito melhor do que uma cisterna, porque ele simplesmente é a fonte viva, da água viva, da água pura, constante. Enquanto as cisternas rotas não satisfazem a gente plenamente, nós voltamos a sentir sede quando a gente busca felicidade nas coisas desse mundo, quando nós buscamos a felicidade no nosso Deus, que é a fonte da água pura, ele nos satisfaz plenamente. Enquanto as cisternas rotas nos levam à frustração e até à morte espiritual, o nosso Deus, que é a fonte da água viva, nos leva à vida eterna. Então, gente, essa é a diferença entre buscar a felicidade nas coisas dessa vida e buscar a felicidade em Deus. Ser, de fato, bem-aventurado, biblicamente falando. E também nós aprendemos que existem 3 fases para a queda na vida de um servo de Deus. Que geralmente, quando o servo cai, porque isso é possível de acontecer, ele não cai repentinamente. Geralmente há uma progressão, e nós vemos aqui o conselho para que isso não aconteça, né? Ele diz que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem uma progressão. Ele começa andando, ele para e depois ele se assenta. Tem uma progressão rumo ao pecado, né? Porque a gente geralmente cai de forma sequencial. A gente primeiro pensa em cometer o pecado, fica flertando com aquela ideia na nossa mente. Depois é que vai para a execução. É aos poucos que mudamos da situação, uma situação de bênção, para uma situação de desobediência, para uma situação de pecado, né? Martin Lloyd-Jones diz que aqui é claramente uma progressão crescente rumo ao pecado, né? Então, depois o que se segue é a paralisia. Você começou andando, você se deteve e, por fim, você se assentou. Daí para frente, ladeira abaixo, né? E você passa a imitar a conduta dos ímpios, a conduta das más companhias. Por quê? Porque a imitação é algo inato do ser humano. Nós já nascemos com essa habilidade de imitar as pessoas que nos cercam. E eu lancei aqui muita informação a respeito disso, né? Eu disse que a imitação é uma capacidade que a gente já nasce com ela. Por isso que a gente aprende a falar, aprende a dar tchau quando é bebê. Por quê? Porque a gente está imitando alguém, geralmente os pais. As pessoas que cuidam do bebê, né? Falei também que a imitação é um dos principais mecanismos de aprendizagem.
A psicologia cognitiva fala isso de forma farta. E também nós falamos que o nosso cérebro tem neurônios espelhos. Eles são responsáveis por nos fazer reproduzir padrões que nós observamos ao longo das nossas vidas. Aprendemos também que a imitação pode moldar o nosso caráter, os nossos costumes e a nossa moral, né? E que os adultos, mesmo depois, né, de adultos, continuam a imitar. A gente não está isento de imitar. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente anda, com o que a gente lê, com o que a gente assiste, com o que a gente vê, com o que a gente deixa entrar em nós por meio dos nossos sentidos. Por quê? Porque nós continuamos imitando de uma forma mais sutil, mas a gente continua imitando. E na Bíblia, a gente vê vários conselhos de Deus para a gente tomar cuidado com a imitação. E que se a gente for imitar, a gente tem que imitar a Deus. Né? Em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Em 1 Coríntios, a gente vê Paulo dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Em Hebreus, a gente vê o autor de Hebreus falando: imitai a fé daqueles que vos lideram. Daqueles que vos lideram. Então, se a gente for imitar alguma coisa, que a gente imita aquilo que realmente é bom. Aquilo que vem de Deus, homens e mulheres de Deus. Aí eu citei vários versículos, né, que servem para embasar o que eu falei. Depois nós mergulhamos no versículo 2 e nós nos detivemos na expressão pelo contrário. Porque o versículo 2 começa, pelo contrário, né? O bem-aventurado, ele não só deixa de andar no conselho dos ímpios, ele não deve se deter no caminho dos pecadores, ele não só não deve assentar-se na roda dos escarnecedores, ele é chamado também para fazer o contrário do que eles fazem. E aqui nós temos uma direção clara que deve haver um rompimento. O Filho de Deus deve romper com o mecanismo desse mundo, com as coisas desse mundo. Nós somos chamados para andar na contramão desse mundo. O mundo corre atrás somente dos prazeres dessa vida, das coisas efêmeras, ele encontra o vazio, ele encontra mais sede ainda. O justo, o Filho de Deus, ele corre para a palavra, ele corre para Deus e ele encontra satisfação real, ele encontra felicidade verdadeira, plena e duradoura. Ele encontra a vida eterna quando ele corre das coisas desse mundo em direção à palavra de Deus. E aqui nós vamos entrar, meus queridos, na ministração de hoje. E nós vamos agora para a segunda parte desse versículo 2. Eu li no começo, pelo contrário. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, aqui está o segredo da felicidade. O varão, o homem, o Filho de Deus, bem-aventurado, tem o seu prazer na lei do Senhor. Martin Lloyd Jones diz que que é a palavra de Deus, esse é o caminho aberto por Deus para a nossa felicidade. A palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor, é o que o versículo diz. Isso significa amar o que Deus diz. O prazer aqui não é claramente uma obrigação, não é uma religiosidade seca, é uma delícia. É uma delícia espiritual. O justo, ele se alegra na palavra do Senhor, porque ele entende que a palavra do Senhor é alimento real para a sua alma. É a bússola que guia a vida do justo. É o refúgio nos tempos difíceis, nos tempos de adversidade. Enquanto o mundo corre em direção aos prazeres dessa vida, o justo encontra prazer em conhecer a palavra do Senhor, em se inteirar da palavra do Senhor e principalmente em obedecer a palavra do Senhor. O justo se alimenta da palavra do Senhor. E quando a gente diz que ele se alimenta, ele lê a palavra do Senhor. Ele medita na palavra do Senhor e ele obedece a palavra do Senhor. É assim que o justo encontra a bem-aventurança, a felicidade. Amados, entenda. A figura da alimentação que nós usamos com relação à nossa palavra
Entenda essa figura. Quando diz que nós devemos nos alimentar da palavra do Senhor, não se refere somente a ler e a meditar na palavra. Porque ler e meditar na palavra seria como se nós só pegássemos o alimento, colocássemos em nossa boca, mastigássemos, sentíssemos o sabor e depois cuspíssemos e não engolirmos o alimento. Quando você só lê e medita na palavra do Senhor e não busca viver essa palavra, não busca obedecer essa palavra, você está cuspindo o alimento que você pôs na sua boca. Por mais saboroso que ele seja, você se recusa a engolir, quando você decide não obedecer a palavra. Esse alimento cuspido por você, essa palavra lida, mas não obedecida, não vai te nutrir. Assim como o alimento que não chega ao teu estômago e, consequentemente, ao teu intestino, tem os nutrientes absorvidos para o teu organismo viver com saúde, com força, se a palavra de Deus não for lida, meditada e obedecida por você, ela não terá como alimentar o teu espírito. Você não vai absorver os nutrientes dessa palavra. Então, não basta só ler, não basta só meditar. Seria como comer, mastigar e cuspir o alimento. Não ia servir de nada. Na verdade, ia te deixar até mais com fome, porque você sentiu o sabor, mas não teve como se nutrir desse alimento. Então, amados, amar a palavra de Deus é muito mais do que estudar a palavra de Deus. É muito mais do que ler. É desejar estar nela. É desejar obedecê-la. Viver por ela. Viver com a vida alinhada a ela. Porque é onde Deus nos fala, é onde Deus nos orienta, é na palavra. É onde nós temos certeza que nós estamos ouvindo Deus. Querido, entenda, quando você tem um sonho e você acha que teve uma revelação de Deus naquele sonho, já ouvi muita gente dizer que sonhou com Deus, que sonhou falando com Deus, que teve um direcionamento por meio de sonho. Você não tem como afirmar com absoluta certeza de que Deus falou contigo por meio do sonho. É muito subjetivo. Não tem como você afirmar que não foi uma peça que teu inconsciente pregou em você. Não tem. É incerto. É incerto. Quando chega um profeta ou uma profetisa de Deus e fala para você alguma coisa, não, por mais que ele diga, é isso que eu te digo, por mais que ele te diga que está te trazendo uma palavra do Senhor, você não tem como saber 100% que aquilo é palavra do Senhor. Não tem como. Não tem como, porque o ser humano é dado a se emocionar. O ser humano é dado ao erro e ao engano. A única forma de você ter 100% de certeza que é Deus falando com você é quando você lê a palavra de Deus. É somente aqui que você vai ter certeza absoluta de que é realmente Deus que está falando com você. Não tem outro meio da gente ter certeza de você ouvir a Deus, que não seja por meio da palavra dele. Então, amados, amar a palavra de Deus é mais do que estudar a Bíblia, é mais do que ler. Você tem que viver, tem que obedecer e a certeza que Deus está falando com você. Na Bíblia Viva, eu acho que é uma paráfrase, não é a Bíblia Viva? É só uma tradução, né? Uma tradução mais livre. A Bíblia Viva fala o seguinte, traz essa tradução para o versículo 2, e eu achei fantástica. Mas ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. A todo instante, de dia e de noite, ele pensa nessa lei. Fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Eu achei fantástica essa tradução. Fantástica. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser lida, meditada e obedecida. Nós precisamos nos deixar ser envolvidos por ela. Estudar, meditar. Isso é amar a palavra de Deus. Isso é, de fato, dizer que ama a palavra de Deus. E não só pegar a sua Bíblia e botar num lugar de destaque, num móvel de destaque da sua casa e abrir no Salmo 91. Isso não é amar a palavra de Deus. Está muito longe de amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus é valorizá-la, é lê-la, estudá-la, meditar nela e obedecê-la. Isso é amar a palavra de Deus, é buscar contentamento nela, é buscar consolo nela, é buscar ter o seu prazer nela. O seu prazer está na lei do Senhor?
Nós não podemos negar que existe, de fato, toda uma ação maligna que faz de tudo para que a gente não leia a palavra do Senhor, mesmo que seja de forma leviana. Existe uma ação maligna, mas a gente deve combater isso. A gente deve, de todas as formas, superar qualquer obstáculo. E a gente jamais, meus queridos, nos tempos em que nós vivemos hoje, nós jamais podemos dizer que não temos tempo para ler a palavra de Deus. Quando o dia termina e você diz que não leu a palavra de Deus porque não teve tempo, o teu celular está aí para te mostrar que você está mentindo para você mesmo. É só você olhar nas configurações e ver quanto tempo você gastou no Instagram, rolando aquele feed que não tem fim. É só você ver quanto tempo você perdeu olhando os status no WhatsApp. O celular está aí para nos escancarar, para esfregar na nossa cara que tempo não é um problema, não é um impedimento. Aliás, a falta do tempo não é um impedimento para lermos a palavra de Deus. O fato é que nós não lemos a palavra de Deus porque nós não colocamos isso como prioridade nas nossas vidas. Essa é a verdade. A gente não valoriza a palavra de Deus, mas está lá o tempo todo investindo o nosso tempo de vida. Porque se você gasta 2 horas no Instagram, você gastou 2 horas da sua vida naquilo ali, que você poderia ter investido na leitura da palavra de Deus. Quando você não lê a Bíblia regularmente, na sua completude, você é obrigado a acreditar no que te falam. Você é obrigado a acreditar no pregador que prega a palavra, porque você não conhece a palavra. Você é obrigado a acreditar nele. Se ele falar uma heresia, não tem como nem você reconhecer que heresia foi que ele falou, porque você não conhece a palavra, não está lendo, não está meditando, às vezes nem obedecendo o pouco que sabe. Então, amados, viver a vida cristã sem ler a palavra de Deus é como viver por opção na escuridão espiritual. Quem é que consegue fazer alguma coisa no escuro, minha gente? No escuro, a gente esbarra nas coisas. A gente não faz nada de produtivo no escuro, a não ser dormir. No escuro, a gente tropeça, a gente cai, a gente machuca quem está perto, a gente se machuca. Não é verdade? No escuro, você não tem como ter direção certa. Você fica às apalpadelas para ver se encontra a saída. No escuro, você não faz nada. Quando você não lê a palavra, você vive na escuridão da ignorância espiritual, da ignorância acerca do que Deus fez por nós, na ignorância de saber o que Deus fez para nos resgatar e das promessas que Ele tem para nós. E é por opção. Amados, toda a Sagrada Escritura, ela nos prepara para a eternidade com Deus. Toda a Sagrada Escritura, ela aponta para Jesus Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. E o Novo Testamento fala da vinda de Jesus Cristo. Você vê ele lá o tempo todo. Nós precisamos ler a Bíblia com a certeza de que tudo que tem nela vai nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Nós precisamos ler a Bíblia com a perspectiva de que tudo que tem nela tem um propósito específico para nós, para a nossa vida, que é nos guiar pelo caminho que vai nos levar para a eternidade. A gente tem que ler a Bíblia nos enxergando nela, porque a gente tem mania de ler Gênesis, por exemplo. Você enxerga Adão e Eva, você enxerga Caim e Abel, você enxerga Noé e a família dele, você enxerga Abraão sendo chamado, você enxerga todos os personagens e não se vê ali. Nós temos que ler a palavra de Deus nos enxergando nela, porque é de nós que ela está falando. Não é somente de um povo muito, muito antigo que viveu há mais de 2000 anos, que não tem mais nem um ossinho deles debaixo da terra. Não é somente deles que ela está falando. Ela está falando de nós, os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Então, a palavra de Deus diz respeito a nós, ao nosso relacionamento com o nosso Deus e o que Ele fez para nos resgatar. Nós precisamos ler a Bíblia com essa perspectiva de que nós, ao lermos, estamos sendo guiados para o caminho que nos leva para a eternidade. E não adianta ler a Bíblia toda somente uma vez. Ah, Ariana, eu já li a Bíblia toda. Que bom. Glória a Deus por isso. Mas não se contente com isso. Não é suficiente. Não é suficiente.
Leu a Bíblia toda uma vez? Aleluia, glória a Deus. Agora leia de novo. Comece de novo lá de Gênesis. Comece de novo. Sabe por quê? Porque toda vez que você lê a Bíblia, vai ser como se a tua visão desembaçasse mais um pouco. Amados, eu já li a Bíblia 16 vezes. Estou na 17ª. Em nome de Jesus, Deus vai me ajudar a fazer a 18ª ainda esse ano. E todas as 16 vezes que eu li a Bíblia toda, era como se a minha vista desembaçasse um pouco mais. Era como se eu conseguisse enxergar um pouquinho melhor a cada leitura. E eu sei que ainda tem muito, muito, muito ainda para desembaçar. Mas tem muito. O meu objetivo de vida, se Deus me der vida, se Deus me der vista, se Deus me der lucidez, o meu objetivo de vida é ler a Bíblia uma vez para cada ano de vida que eu tenho. É o meu sonho, é o meu objetivo. É por isso que eu não quero passar um ano da minha vida sem ler a Bíblia, no mínimo uma vez. Se Deus me der graça, eu quero ler 2, eu quero ler 3 vezes num ano só, para ver se eu consigo acompanhar, até chegar no meu alvo, que é ler o tanto de ano que eu tiver de vida. É o meu alvo. Sabe por quê? Porque eu sei que eu preciso, ainda vai ser pouco. Se eu tivesse conseguido ler a Bíblia 43 vezes, que é a quantidade de anos que eu tenho de vida, ainda seria pouco. Ainda seria pouco. Mas eu sei que nessa 17ª leitura que eu estou fazendo hoje, eu já enxergo um pouquinho melhor do que quando eu estava fazendo a segunda vez, por exemplo. E é assim que acontece. É por isso que a gente não deve parar. E eu sei que como Deus falou comigo esse ano no livro de Esdras, no ano passado ele falou comigo lá no livro de Atos. E eu sei que quando eu ler a 18ª vez, Deus vai falar comigo em outro livro, em outro momento. E Ele nunca vai parar de falar comigo, porque a palavra de Deus é viva. Ela é viva. Leia a palavra de Deus, amados. Leia quantas vezes você puder. E aqui na Kairos, queridos, nós temos uma direção para todo mundo que é da Kairos. A nossa direção aqui é que nós incentivamos fortemente, fortemente, e damos o exemplo com as nossas próprias vidas, que nós devemos ler a palavra do Senhor de forma sistemática, ou seja, na ordem de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, até chegar em Apocalipse. A gente dá essa orientação aqui na Kairos. Leia a Bíblia de forma sistemática. Eu não estou aqui dizendo que você não pode pegar um livro da Bíblia, como, por exemplo, Romanos, e lê-lo, e estudá-lo, e meditar nele. Mas faça isso paralelo à leitura da Bíblia, a leitura que a gente chama de leitura devocional da Bíblia. Sabe por que a gente faz isso? É porque quando você lê a Bíblia toda, você tem uma visão panorâmica da palavra de Deus. Você tem uma visão panorâmica da Bíblia toda. Deixa eu tentar ser mais simples. Se eu tivesse aqui embaixo, deitada no chão, e eu olhasse para aí, eu ia ver no máximo essas pessoas aqui da frente, não é? Vocês concordam, né? Se eu tivesse deitada aqui no chão, eu não teria como ver o Antônio Carlos, que está lá no finalzinho, lá na entrada da igreja. Mas se eu me levantar e vir para cá onde eu estou agora, como eu estou agora, eu tenho uma visão completa da igreja toda. Eu consigo ver a igreja no começo, no meio e aqui na plataforma no fim. Ou seja, eu vejo todos vocês ao mesmo tempo, de forma panorâmica. Então, quando você lê a Bíblia por livros aleatórios, você tem uma visão muito limitada da Bíblia. É como se eu estivesse deitada aqui no chão. Mas quando eu leio a Bíblia toda, de Gênesis até chegar em Apocalipse, é como eu estou aqui em cima. Eu tenho uma visão geral da história toda. Eu tenho uma visão geral de tudo que tem na Bíblia. Porque a Bíblia é uma história só. A Bíblia tem começo, a Bíblia tem meio e a Bíblia tem fim. Não são histórias isoladas. O livro de Oséias não é um livro que está lá boiando no meio dos outros 65 livros. Ele está diretamente conectado com a história toda. Mas se eu ler só o livro de Oséias, eu não vou entender por que Deus mandou Oséias casar com uma prostituta. Não vou. Eu preciso de todo o contexto anterior, eu preciso de tudo que vem depois para compreender. Você está entendendo onde eu quero chegar?
Mas isso não impede que você leia a Bíblia por livros, mas faça isso paralelo a uma leitura sistemática da Bíblia. E aqui eu quero te apresentar razões, razões pelo quais nós damos essa orientação para você. A primeira razão é que a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada, não somente alguns livros. Tudo bem que você tem uma preferência por Romanos, por Colossenses, por Salmos, mas o livro de Números é tão importante quanto eles. Deuteronômio é tão importante quanto eles. Primeira Crônicas é tão importante quanto o livro de Salmos, quanto o livro de 1 Pedro. Ainda que esteja repleto de genealogias, não pule as genealogias. Elas são importantes e elas estão ali com um propósito. Toda a Sagrada Escritura é inspirada. Paulo diz isso em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, toda. Não é um fragmento dela, não são apenas alguns livros. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Ignorar partes da Bíblia é como rejeitar conselhos valiosos de Deus e julgar que eles são menos importantes do que outros. A leitura integral da Bíblia garante que nada do que é útil na palavra do Senhor para a nossa vida espiritual fique de fora. Outro motivo para você ler a Bíblia de forma sistemática, a disciplina sistemática vai produzir em você uma maturidade espiritual. Ler de forma ordenada cria maturidade, cria consistência, cria visão de conjunto, aquela visão panorâmica que eu falei no começo. Alimenta com toda a dieta de Deus. Lê ela desde o início, vai te alimentar com toda a dieta da palavra de Deus e não apenas com lanches rápidos. Outro motivo para você ler ela de forma sistemática, ajuda a conhecer a vontade de Deus como um todo. Deus, ele se revela de forma completa na Bíblia, de forma completa, desde Gênesis. Ler toda ela vai ajudar o cristão, o filho de Deus, a não distorcer ou limitar a vontade divina. Outra razão para você ler a Bíblia toda, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sabia disso? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós só entenderemos plenamente certas passagens bíblicas lendo outras passagens que as esclarecem. Entendeu o que eu falei? Tem certos trechos bíblicos na Bíblia que você só vai entender se tiver lido livros anteriores a ele. Paulo diz em 1 Coríntios que nós devemos comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Nós devemos comparar a Bíblia com a própria Bíblia, porque ela mesma se explica. O Apocalipse, ele cita constantemente o Antigo Testamento, por exemplo. Quem não lê os profetas maiores, quem não lê os profetas menores, pode não entender certas referências lá no livro de Apocalipse. Então, a leitura sistemática, ela treina o crente a interpretar a Bíblia com a própria Bíblia. É muito importante você ler ela toda, desde o início. E a razão que eu mais gosto, a mais importante de todas, Deus, ele se revelou progressivamente na palavra que ele nos deixou, na palavra dele. Logo, nós devemos ler progressivamente. Você está entendendo o que eu quero dizer? A Bíblia, ela é uma história com começo, com meio e com fim, como eu falei antes. Então, Deus escolheu se revelar por meio de uma história contínua, ou seja, uma história progressiva. Então, ler a Bíblia na ordem mostra como essa revelação foi sendo construída ao longo da história. Entendeu? Culminando lá em Cristo. Culminando lá em Cristo. Como qualquer grande narrativa, a Bíblia, ela possui uma linha do tempo. Lá desde a criação até a nova criação, que é dita em Apocalipse. Pular partes vai fazer com que você rompa essa compreensão do todo. Então, não pule partes da Bíblia, encare o desafio de ler a Bíblia toda. Em Hebreus 1, fala o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aqui está fazendo uma referência. O autor de Hebreus lia toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. E ele diz aqui, Deus
havia falado muitas vezes por meio dos profetas, que é o Antigo Testamento. Então, ler a Bíblia desde Gênesis ajuda o leitor a entender, por exemplo, o plano de salvação desde a criação, a queda, as promessas, as leis, os profetas, até a concretização de tudo isso em Cristo Jesus, até o fim lá em Apocalipse. Ler na ordem mostra a fidelidade de Deus, a continuidade da promessa que Ele nos fez, o desenvolvimento do povo de Israel ao longo da história, o nascimento da igreja e a vitória final de Cristo. O próprio Jesus, depois que Ele foi crucificado e ressuscitou, e se mostrou para alguns dos seus discípulos, quando Ele encontrou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, quem já leu vai saber do que eu estou falando, é lá em Lucas 24. Ele explicou todas as escrituras para aqueles 2 discípulos. Ouça, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. O que dele se achava em todas as escrituras. Está dizendo claramente, Jesus Cristo está em toda a escritura. Jesus ensina que toda a Bíblia está apontando para Ele, todo o Antigo Testamento está apontando para Ele, aponta para Jesus Cristo. Amados, ninguém começa a assistir um filme, uma pessoa que queira entender o filme, ninguém vai começar a assistir um filme pelo fim dele, ou pela metade do filme, você vai perder muita coisa. O ideal é que você comece a assistir pelo começo. Se você pega um livro que tem 30 capítulos e começar pelo capítulo 16, me diz se não vai ser muito mais difícil a compreensão desse livro, dessa história. Se ela tem um enredo. Dificílimo. Muito pior se você começar a ler pelo capítulo 28. O ideal é começar pelo 1 até chegar lá no 30. Com a Bíblia não é diferente. Para fazer sentido, para que você entenda o enredo, é preciso começar pelo começo, uma questão óbvia. Uma questão óbvia. Então, dessa forma, pelo começo, você entenderá que a Bíblia conta uma história só desde o início. E nós não podemos desvalorizar o começo dessa história e ler somente, por exemplo, o Novo Testamento. Não podemos fazer isso. Em Gênesis, Deus cria o mundo e depois o homem e a mulher. O homem cai em pecado. Depois tem o primeiro assassinato. Os filhos de Adão, Caim mata Abel, os filhos de Adão. Aí nós temos o dilúvio. Somente Noé e a família dele escapam do dilúvio. Aí Deus inicia o plano de redenção dele, ao chamar Abraão, né? Abraão tem Isaac, que se casa com Rebeca, que tem Esaú, que tem Jacó. Jacó compra o direito de primogenitura, pega a bênção que era destinada ao primogênito. Depois ele foge do irmão zangado, né, com a ajuda da mãe dele, vai para a casa do tio dele, Labão. Chegando lá, casa com Lia, enganado por Labão, depois casa com Raquel. Tem 12 filhos com essas 2 mulheres. José, um dos 12, o segundo mais novo dos filhos dele, é muito invejado pelos irmãos. Então tem um dia que os irmãos pegam ele e resolvem vender ele como escravo. Ele vai parar lá no Egito. Lá no Egito, depois de muito sofrer, ele se torna governador do Egito. E durante os 7 anos de seca, ele se reencontra com os irmãos dele. Se revela, traz a família toda dele para o Egito. Aí o que acontece? Jacó morre, José morre. E aqui, Jesus é a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Nós vimos Jesus nessa história toda. Ela tem um enredo e está contando a história desse povo todo, mas nós estamos enxergando o tempo todo Jesus, está apontando para Jesus o tempo todo. Em Êxodo, nós temos o crescimento desse povo que foi para o Egito. Faraó morre, um novo faraó surge. Ele resolve escravizar o povo porque o povo cresce demais. Aí Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Começa o início da aliança com Israel no Monte Sinai. O povo sai de lá, debaixo de mão forte e poderosa de Deus, depois daquelas pragas todas que Deus libera sobre o Egito. O faraó resolve deixar o povo sair. Depois nós temos Levítico. Nós temos as leis da santidade, os sacrifícios que apontam para uma necessidade que nós temos de um Redentor. Aí depois vem Números. Parece muito chato ler o livro de Números, mas ele vai nos mostrar a jornada desse povo pelo deserto, mostrando o tanto que Deus é fiel a nós e o tanto que nós somos infiéis a Ele.
porque vai deixar clara a infidelidade desse povo. Depois tem Deuteronômio, onde Moisés faz uma espécie de recapitulação de tudo que aconteceu até ali. Aí vem o livro de Josué, onde a gente vê a conquista e a divisão da terra prometida. Aí vem o livro de Juízes, porque Josué morre, todos aqueles anciãos morrem e o povo precisa de um líder. Aí Deus levanta um juiz. É um tempo muito confuso, é um tempo de um ciclo muito ruim, porque levanta o juiz, liberta o povo se volta para Deus, aí o juiz morre, o povo volta para a idolatria, depois volta a sofrer, aí Deus levanta outro juiz, e assim até terminar o livro de Juízes. E ancorado a essa época de Juízes, tem Ruth, um livro lindo, até romântico, que fala sobre a fidelidade nos tempos difíceis. Nós descobrimos que uma moabita vai ser uma ancestral de Davi, o rei de Davi. Uma moabita vai se casar com Boaz, vai ter Obed vai ter Jessé, e Jessé é o pai de Davi. E a gente vê que Ruth nem imaginava que ia ser bisavó de um grande rei, ia estar na ascendência do Messias. Aí nós temos 1 Samuel, uma mulher que não podia ter filho, chamada Ana, engravida, entrega o filho para crescer no templo. E ele se torna um profeta do Senhor, Samuel. E Samuel, o povo vai pedir um rei, Samuel vai mostrar o rei para o povo, Saul. Saul desagrada a Deus porque ele tem a mania de achar que sabe mais do que Deus, que sabe fazer as coisas melhor, tem a mania de achar que sacrificar é melhor do que obedecer. Aí Deus tira Samuel, levanta Davi. Em 2 Samuel a gente vê o reinado de Davi, a promessa messiânica, a descendência do rei Davi. Em 1 Reis nós vemos o reinado de Salomão. E também vemos que o filho dele, Robão, foi um tolo, que por causa de sua tolice acabou dividindo o reino em dois, reino do norte e reino do sul. Em 2 Reis tem a queda de Israel, porque o reino do norte foi um reino extremamente ímpio. Mais ou menos 100 anos depois, nós vemos a queda de Judá. Israel foi levado pelos assírios, Judá agora está sendo levado pelos babilônios. E o povo vai para o exílio. Em 1 Crônicas, nós temos a história de Davi novamente, mas com uma ênfase sacerdotal e messiânica. Nós vemos Jesus muito claramente aqui. Em 2 Crônicas, é a história dos reis de Judá, mas com um foco mais voltado para a adoração no templo. Aí depois nós temos Esdras, que é o retorno do exílio, mas com foco na reconstrução do templo. Aí depois tem Neemias, que mostra a reconstrução dos muros de Jerusalém. Aí vem Esté, onde você não lê a palavra Deus em nenhum momento, mas é onde mais Deus mostra a providência dele salvando os judeus no meio do exílio. Aí nós temos os livros poéticos e sapienciais. Eles não vão avançar diretamente nessa linha do tempo que eu estou dizendo aqui para vocês. Eles estão ancorados ao tempo dos outros livros, mas eles vão servir para aprofundar o nosso relacionamento enquanto povo de Deus com o nosso Deus. Ele vai mostrar como nós devemos viver, sentir, sofrer, amar, adorar dentro dessa grande aventura, dessa grande história que é a palavra do Senhor. Aí nós temos Jó, nós temos Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. E depois vem os grandes profetas. Nós temos 5 livros de grandes profetas, e eles recebem esse nome não porque eles são mais importantes do que os outros profetas, mas é porque o livro deles é maior. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Eles também não vão avançar diretamente na linha do tempo desse enredo, dessa história maravilhosa que é a palavra do Senhor. Mas eles vão falar sobre o juízo, sobre o pecado. Eles vão apontar para o pecado da idolatria do povo, vão exortar, vão tentar chamar a atenção do povo, vão dizer qual é o juízo de Deus até sobre as nações ímpias. E depois nós temos os pequenos profetas, 12 livros, que são chamados de pequenos porque são livros menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Homens de Deus, de profissões diferentes, boiadeiro, profeta em tempo integral. Alguns eram ligados diretamente aos reis, todos eles usados por Deus. Viveram de forma diferente, tinham uma cultura diferente,
mas todos eles, inspirados por Deus, escreveram a palavra de Deus. Depois, nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento, o cumprimento e a consumação de todas as promessas que nós lemos no Antigo Testamento. Aqui nós vemos Cristo verdadeiramente. Em Mateus nós temos Jesus como nosso rei e o cumprimento das promessas, das profecias messiânicas. Em Marcos, Jesus aparece como servo poderoso, filho de Deus. Em Lucas, Jesus aparece como salvador compassivo para todos os povos. Em João, Jesus é o verbo eterno, é o Deus encarnado. Aí nós temos o livro de Atos, que vai mostrar o início da igreja, vai mostrar que aqueles homens, depois que receberam o Espírito Santo, deixaram de ser pescadores de peixe e passaram a ser pescadores de homens. Ganharam ousadia santa, poder do Espírito Santo, passaram a falar com eloquência do que Deus tinha deixado, do que Jesus tinha ensinado a eles. E nós temos a expansão do evangelho até os confins da terra. E Deus levanta um homem chamado Saulo, que depois de impactado se torna um homem de Deus e passa a se chamar Paulo. E passa a viver para a obra de Deus, a viver para aquele que antes ele perseguia. E esse homem escreve 13 livros, 13 cartas, aliás, que são os próximos 13 livros. Ele escreve Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Em todas essas cartas nós vemos as principais doutrinas para a igreja do Senhor, correções e instruções a todas essas igrejas. A gente vê ele ensinando como um pastor deve ser pastor. A gente vê ele tentando fazer com que o seu servo se reconcilie com o seu escravo, porque agora ele pertence a Cristo. E aí nós temos as cartas gerais, Hebreus, que ninguém sabe quem escreveu, embora alguns achem que foi Paulo, onde diz que Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Aí nós temos a carta de Tiago, que é a que nós estamos estudando nas células, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João. E temos Judas, irmão de Jesus Cristo, que também escreveu uma carta, que faz uma defesa da fé contra os falsos mestres. E por fim temos Apocalipse. Essa grande jornada chega ao fim em Apocalipse. É em Apocalipse que nós temos finalmente a revelação do nosso Jesus glorificado. O juízo final, nós vemos a nova criação, a nova Jerusalém, onde nós, os eleitos do Senhor, vamos viver eternamente. E não precisaremos mais de sol, porque Ele, o nosso Deus, vai ser o nosso sol, vai ser a nossa luz. É em Apocalipse que a gente vê isso, a vitória definitiva do nosso Deus sobre o mal. O mal vai ser completamente aniquilado e nós vemos isso em Apocalipse. A Bíblia é uma história só, amados. É a nossa história. Não negligencie a leitura da palavra de Deus. Ela diz respeito a você. É uma história maravilhosa. Se a gente fosse resumir a Bíblia toda numa única palavra, seria redenção. Redenção. Todo o projeto de Deus para resgatar o povo dele, depois de caído. Redenção. E a gente ignora. E a gente não lê. Deus criou tudo com propósito e amor em Gênesis. Mas aí o pecado entrou. Aí Deus envia Jesus Cristo, é o meio da história. E Deus, por fim, restaura todas as coisas. Todas as coisas. E nós temos o fim da história. Leia a palavra de Deus, amados. Leia com carinho, leia com atenção. Leia de forma cuidadosa. Leia constantemente. Quantas vezes você der conta de ler? Não leia só para você ganhar uma Bíblia no final do ano, para tirar uma foto aqui com o pastor no culto da virada. Não leia só porque os seus pais obrigam vocês a lerem a Bíblia. Não leia para se amostrar, para dizer que já leu a Bíblia não sei quantas vezes. Leia a palavra de Deus como quem vai em busca do alimento com fome, com desejo de se alimentar, com vontade de se instruir. Valorize a palavra de Deus. Muitos homens morreram para que você tivesse a tradução que você tem aí nas mãos. E aqui eu quero finalizar com uma história de uma moça, uma história verídica, Mary Jones.
Mary Jones era uma menina cristã, pobre, muito, muito pobre, que viveu no país de Gales, que hoje é o Reino Unido. No final do século XVIII, início do século XIX. Ela nasceu em 1784 e cresceu numa região rural extremamente pobre do país de Gales, onde quase ninguém tinha uma Bíblia. Gente, entendam, nessa época as Bíblias eram muito, muito, muito caras e muito raras. E era muito difícil ter Bíblias nas traduções da língua das pessoas. Era muito difícil, né? E além disso, ela não tinha acesso a Bíblias na língua dela, na língua galês. Então, desde pequena, quando ela conheceu o Senhor Jesus Cristo com 10 anos de idade, ela se tornou muito dedicada a Deus e ela tinha um desejo no coração de ter a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus e ter a palavra de Deus para poder ler quantas vezes ela pudesse e quisesse, né? Detalhe, ela aprendeu a ler praticamente sozinha, com a ajuda de um pastor, né, na escola bíblica dominical. E ela começou a nutrir esse profundo desejo pela palavra de Deus. Então, quando Mary tinha 10 anos de idade, ela tomou uma decisão que era impressionante para a idade dela. Impressionante. Uma criança de 10 anos de idade tomar uma decisão dessa. Ela começou a juntar dinheiro para poder comprar a própria Bíblia, porque era muito, muito, muito caro mesmo, e era muito difícil conseguir uma Bíblia, até para quem tinha dinheiro para comprar a Bíblia. Então, durante muitos anos, ela começou a cuidar de crianças, ela começou a vender ovos das galinhas que ela criava, e ficou juntando moedinha, moedinha, moedinha por moedinha, até dar o tanto que ela achava que era necessário para comprar a Bíblia dela. Então, com muito esforço, depois de 6 anos economizando todas as suas moedinhas, ela finalmente conseguiu a quantia. Mas havia um outro desafio. Não tinha livrarias próximo à casa dela, no povoadozinho que ela morava. Então, em 1800, com 15 anos de idade, ela andou cerca de 40 quilômetros. Gente, 40 quilômetros. É como se fosse daqui até Augustinópolis. Você consegue se imaginar andando a pé daqui até Augustinópolis? Agora, imagine esse trajeto não retinho, como a gente vê aqui, asfaltado. Imagine esse trajeto cheio de montanhas, de vales, de riachos, porque era assim o trajeto que ela percorreu. Outro detalhe, ela percorreu 40 quilômetros sozinha. Uma menina de 15 anos, sozinha. Outro detalhe, ela percorreu esse trajeto de 40 quilômetros a pé e descalça, tá? Descalça. Não que ela não tivesse um par de sapatos, ela tinha, mas ela disse que se ela usasse o par de sapato no trajeto, ela ia desgastar o único par de sapato que ela tinha. Então, ela guardou na bolsa para que quando ela chegasse na cidade onde vendia a Bíblia, ela botasse nos pés os sapatos e fez esse trajeto descalça, a pé e sozinha. Ela atravessou montanhas, vales, até a cidade de Bala, que é onde um pastor chamado Thomas Charles tinha algumas Bíblias em galês, que é a língua que ela falava. Então, quando ela chegou, contou a sua história, ele ficou profundamente comovido com a fé, com a perseverança dessa menina tão jovem, né? Mas ele teve que dizer para ela uma coisa que deixou ela arrasada. Ele não tinha mais nenhuma Bíblia disponível para ela. A única Bíblia que ele tinha, uma era em inglês, a outra era em galês, que era a língua da menina, mas já estava vendida. A menina começou a chorar copiosamente, ela se desesperou, ela viu que todo o esforço que ela fez... Gente, ela saiu de madrugada do povoado dela e chegou de noite na cidade de Bala, para ouvir que não tem mais nenhuma Bíblia para ela. O pastor ficou extremamente comovido com a história, quando escutou todo o relato dela. Mas depois de ver toda a sinceridade da jovem, ele resolveu entregar para ela a única Bíblia que ele tinha em galês. E falou com o comprador que ia tentar arrumar uma outra Bíblia para ele futuramente. E vendeu a Bíblia para a menina. Agora, o melhor está por vir. O melhor ainda não chegou. Porque se eu parasse bem aqui, a história já era fantástica. Todo o esforço que essa menina fez para conseguir essa Bíblia.
já seria fantástico. Só que a história de Mary Jones emocionou tanto o pastor Thomas Charles que ele passou a defender que todas as pessoas deveriam ter acesso à Bíblia em sua própria língua. Aí o que foi que fez? O que foi que ele fez? Pouco depois, em 1804, junto com outros líderes cristãos, ele fundou a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. E começou a traduzir e distribuir Bíblias em várias línguas pelo mundo todo. E ele só teve essa ideia por causa de Mary Jones, uma menina de 16 anos que decidiu que queria ter uma Bíblia, que amava tanto a palavra de Deus, que resolveu não medir esforços para adquirir a palavra de Deus. Essa organização inspirou muitas outras organizações, muitas outras sociedades bíblicas, inclusive a nossa Sociedade Bíblica do Brasil, que até hoje trabalha para que todas as pessoas tenham uma Bíblia. E, de fato, hoje todo mundo tem uma Bíblia. Eu estava contando, amor, quantas Bíblias a gente tem lá em casa. Nós temos mais de 20 Bíblias físicas lá em casa. Nós temos mais de 20 Bíblias físicas, em traduções diferentes, fora as que nós temos aqui no computador. Nós temos todas as versões bíblicas disponíveis, em inglês, em grego, em hebraico, posto que todo mundo tem pelo menos uma Bíblia, sem falar nas Bíblias que você ganhou de graça, aqui na igreja. Amados, a gente precisa valorizar a palavra do Senhor. Eu acho que o fato de nós termos ela muito facilmente faz com que a gente banalize a palavra do Senhor. A gente não dá o devido valor porque a gente não sabe quanto sangue foi derramado para que hoje nós tivéssemos um exemplar da palavra de Deus nas mãos. A gente não sabe quantos homens foram mortos porque tentavam traduzir a Bíblia para a língua das pessoas. A gente tem as coisas muito fácil, é por isso que a gente não valoriza. Isso inclui até a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é luz para os nossos pés. Ela é luz para que você não tropece. Ela é luz para que você faça as coisas direito, para que você viva em retidão. É luz para o teu casamento, é luz para a tua família, é luz para a tua mente, é luz para a tua vida. Não ande no conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, que o teu prazer esteja na lei do Senhor e nela você medite de dia e de noite. Essa é a prescrição de Deus para que nós sejamos bem-aventurados. Esse é o segredo da bem-aventurança. É ter o nosso prazer, que a nossa delícia seja a palavra do Senhor. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Gostaria de pedir ao pastor Edilson que fizesse a oração final. Nós vamos celebrar a ceia primeiro, tá bom? O horário, querido. Eu gostaria de convidar o pessoal do louvor aqui à frente rapidinho. Você pode ficar de pé mesmo, tá bom? A gente ora no final, tá, queridos? Pode